Então, o assunto, na minha opinião, o assunto daqueles que estão ouvindo a palavra aqui, é um dos melhores assuntos, o mais sério. A obra de Deus, a verdadeira obra de Deus feita no nome do Senhor Jesus. Assim a obra da igreja é o quê? Assim a obra da igreja é a obra de Cristo. Na verdade, falando do nome empregado na obra, o nome. Na verdade, o nome de Jesus é o maior legado de herança para a igreja. Visto que onde o compromisso de Deus está operando, o próprio Cristo assume, olha bem, irmãos, a responsabilidade daquilo que se faz em seu nome. Olha só, a responsabilidade dele aonde é empregado o seu nome. Isso traz temor ao nosso coração. Não pode haver leviandade, só de ouvir isso. E quis comprometer-se conosco, porque não instituiu, veja só, irmãos, porque não instituiu nenhum outro meio pelo qual sua obra deve ser realizada. A sua obra, a obra dele, não do homem natural. Nenhuma obra é digna de ser chamada obra de Deus se o próprio Deus não estiver comprometido nesse sentido com ela. A verdadeira obra, me lembrei já de um versículo aqui, irmão, que Paulo fala em Coríntios, uma porta se me abriu no Senhor, e muitos são os adversários. Então, quando a porta se abre no Senhor, quando a obra é do Senhor, ali é a diversidade. Ali tem os levantes. O que vale é a autorização, veja agora, irmão, o que vale é a autorização para que usemos o seu nome. Devemos ser capazes de levantar-nos, veja bem, irmãos, todos nós, os cristãos verdadeiros, devemos ser capazes de levantar-nos e falar em seu nome. Senão, nosso trabalho sofrerá falta de impacto espiritual. Mas veja só, irmãos, mas deixe-me adverti-lo, isso não é algo que se pode fazer em tempo de crise, entre aspas, você não vai entender aqui. Na verdade, é o fruto da obediência. É o fruto da obediência a Deus e de uma posição espiritual resultante, olha agora, irmão, de uma posição espiritual resultante da obediência conhecida e mantida diante de Deus. Veja, trata-se de algo que devemos possuir sempre, para que esteja à nossa disposição em época de quê? De necessidade. Olha essa frase aqui, irmãos. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Essa passagem aqui, irmãos, ela está lá em Atos, capítulo 19, do versículo 13 a 17. Que nós temos que estudar isso, essa palavra. É a expressão de um demônio, de uma obra maligna, de um espírito maligno que fala, ele fala essa palavra. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Louvado seja Deus pela menção do nome de Paulo. Olha bem, o nome da pessoa, do irmão, do obreiro. Os poderes malignos reconhecem o Filho. Reconhece os filhos, reconhece Cristo. Os evangelhos dão-nos todas as provas de fato. Mas há pessoas que estão unidas ao Filho, as quais têm valor diante do que, irmão? Do Hades, que muitas vezes é escrito como inferno, interpretado como inferno, o Hades. A questão é, pode Deus comprometer-se dessa forma com você? Com você? Agora veja só, trazendo para nós, pode Deus, esse Deus que se compromete com Paulo, com os irmãos, que está ligado ao Filho, pode ele se comprometer-se conosco?
Olha a expressão, irmão, que o inferno, que o Hades fala, na voz desse demônio. Vamos achar essa palavra. Deixa o estudo. Pega, irmão, a Bíblia, no capítulo 19 do livro de Atos. Quero ler com os irmãos aqui. Deveria estar reunida toda a igreja para ouvir isso. Para perder esse nome, esse medo até. Veja só, medo não vai entender por quê. Medo. Mas é qualquer um que expulsa demônio? Quando o Senhor fala, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Os que creem, os que foram batizados. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão, seguirão os que crerem. Começa, em meu nome, expulsarão demônios. O Senhor falou isso por ressuscitar dos mortos, antes de ser ascendido aos céus, irmãos. Ele não fala que é um obreiro poderoso, que é um homem muito ungido. Essa classe de pessoas que se chama apóstolos, não, é quem crê. Cada irmão e irmã que crê. Então veja agora, irmãos, mas é qualquer um que invoca o nome do Senhor e expulsa demônios? De onde que vem essa expressão, conheço? Conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Então o irmão vai entender aqui, lê o capítulo 19 de Atos, versículo 13. E alguns, olha bem, irmão, e alguns judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus, do Senhor Jesus, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado César, sumo sacerdote. Olha a religião aí, irmão. Sumo sacerdote que tem 7 filhos. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos, roupa rasgada, nu, feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o quê? Temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Veja só, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê, irmão? Quem estava pregando ali? Capítulo 19 fala que era Paulo que estava ministrando. Paulo estava abrindo essa obra, enviado por Deus para abrir esta obra, no verdadeiro ofício, no verdadeiro chamado de Deus. Não foi por vontade humana, não foi lá com o nome, com uma religião. Ele foi no nome do Senhor enviado. Então Deus teve o compromisso de, como nós lemos aqui, de estar com ele, porque Deus é que fez a obra, Deus o levou. Então, veja só, irmãos, a palavra diz que ele leu o capítulo 19, ele fazia tantos sinais que até a roupa dele, os aventais que saíram de Paulo, tocava no enfermo, os enfermos eram curados, os demônios saíram. Mas veja só, irmão, aí vem o quê? A imitação que nós falamos, a religião, porque era filho de sacerdote, somos sacerdotes. Pode fazer a obra, pode ser sacerdote, pode estar na religião, pode ter... Irmão, quando encara e vê um problema realmente espiritual, eles vão invocar o nome do Senhor. Mas eles, por que não puderam expulsar, irmão? Que as pessoas dizem, não é qualquer um que pode expulsar. Não, irmão, não pode expulsar que não nasceu de novo. Aquilo quer dizer que eles, por ser religiosos, eram crentes nascidos de novo. Amém, irmãos? Eles nasceram de novo, foram batizados em nome do Senhor. Os sinais estavam nele? Não. Por isso que eles diziam, conjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então nós que nascemos de novo não vamos usar o nome de uma pessoa antes de expulsar um espírito. Colocar o nome de Jesus e o nome de um apóstolo, o nome de Jesus, o nome de um pastor, o nome de Jesus, o nome de um padre. Mas nós dizemos, em nome de Jesus sai. Então nós temos o direito, nós temos o nome. Nós quem? Os nascidos de novo. Os que foram transformados pelo nome, libertos pelo nome. Não devemos jamais ter qualquer receio
Porque daí o poder é do nome. Não é o nosso poder, não nossa força, não é a nossa santidade, é no nome. Perca o medo, irmão, de pôr a mão sobre alguém e orar na tua família, no teu próprio corpo e mandar a doença embora. Ficar com cheio de artifício, aí começa a botar a mão e repreender. Sinceramente, irmão, desculpa. Não vai pensar que eu tenho mais fé de qualquer irmão. Estou falando do nome aqui. O Senhor nos deu o nome. Por que viver doente, irmão? Por que, irmão? Desculpa, eu fico até... Por que eu não desafio uma doença em mim? Por que eu não vou a ele? Uma noite, atravessa uma noite e digo, tu vai sair hoje. O que impede, irmão, de mandar essa doença embora? Debaixo desse nome, que você lê no Novo Testamento, que os demônios saíram, os apóstolos, os irmãos para os demônios, os discípulos para os demônios. O irmão leu o capítulo 6, versículo 12 e 13 de Marcos, diz o que? Que eles saíram pregando que se arrependesse, ungiu muitos enfermos com óleo e expulsaram muitos demônios. Quem? Os discípulos que creram. Amém, irmãos? Agora, o que falta? Será que eu não... Esse assunto aqui não é uma teologia, um ensino, irmãos. Isso aqui é uma coisa prática. Nós vamos ter problema que você vai ver demônio. E não tem que correr para ninguém. Não vai dizer o nome, não vai citar o nome de um pregador e o nome do Senhor junto. Você vai se levantar. Você vai mandar sair. Traga essa palavra para o irmão que está aqui. Irmão, irmã que está nessa reunião, tudo que está aborrecendo a tua vida, aborrecendo a tua casa, trazendo medo, é demônio. Não fica brigando com pessoa, com raiva de pessoa, não, é demônio, irmão. Que usa um marido, usa um filho, até na própria casa. Oprimindo uma criança, oprimindo a criança doente, e as pessoas ficam apavoradas e vêm dizer, demônio está oprimindo meu filho, saia. Essas opressões, essas coisas que trazem raiva, ódio, é demônio. Então você não deve cair no jogo de lutar com pessoa, é mandar que esse espírito saia. Nós temos o nome. E o Senhor nos deu, Ele tem um compromisso com esse nome. Então Ele vai glorificar o seu nome, porque nós somos esses vasos chamados pelo nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus Cristo. Não tem classe especial aqui, irmãos. Essa classe de ungidos. É a religião que cria essa coisa... Posso até dizer maligna, os ungidos, o grupo dos ungidos. Todos nós somos ungidos, todo crente é ungido. 2,20 de 1 João fala, vós, a igreja, vós tendes a unção do santo. A unção do santo é o Espírito Santo em nosso espírito, irmão. Então não vamos esconjurar. Não vamos esconjurar em nome de Jesus, aqui Paulo prega. Não, em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus sai desse corpo, em nome de Jesus doença sai. Isso vai se alegrar, você vai ver que não é outro, mas é você que Deus usa, as pessoas simples, nessa simplicidade, nessa humildade que Deus opera, porque nós não queremos exaltação, e Ele será glorificado na libertação das curas, toda a glória será revertida para Ele. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra que todos nós temos que fazer. Essa é a obra verdadeira estabelecida pelo nome. Permita-me dar outra ilustração. Veja agora, irmãos, sobre o nome. Se algo deve ser feito em meu nome, ele está usando uma ilustração aqui. Isso significa que eu, dentro de determinadas condições, olha bem, irmãos, o que é? Dei o meu nome para que outra pessoa o use. O meu nome, o nome do Senhor me dá como ilustração, irmão, usando o meu nome para que outro use. Por isso, estou preparado para assumir total responsabilidade pelo que tal pessoa fizer em meu nome. Pode significar, por exemplo, que eu entrego, olha agora, irmão, o meu talão de cheques com a minha assinatura a essa pessoa. É claro que se eu sou pobre e não tenho conta bancária, nem prestígio pessoal, meu nome é de pequena importância, comparado ao nome do Senhor aqui, amém, irmãos? E meu nome não acontece nada, mas será que Ele tem todo o poder? É o Senhor aqui que está dando o nome dele, é Ele que é o dono da conta. Será que tem fundo? Será que tem? Aleluia! Ó Senhor, Ele tem a chave nas mãos, glória ao seu nome. Aí veja só a ilustração aqui, ó. Lembro-me
Dengue, quando eu era estudante, o irmão Fábio gostava de gravar meu nome por toda parte, em livros, papéis, em tudo que eu pusesse as mãos. Mas quando pela primeira vez tive uma conta bancária e um talão de cheques, tornei-me cuidadoso quanto ao uso de minha assinatura, por medo de que alguém pudesse falsificá-la e usá-la. O irmão está entendendo a linguagem aqui, irmão? Então o nome do Senhor pode ser falsificado também e ser usado de forma falsa, religiosa. Meu nome tornara importante para mim. Como o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso e rico, como o seu nome lhe é precioso, aleluia, portanto, ele deve assumir a responsabilidade de tudo quando acontece pelo uso que fizemos do seu nome. Como o Senhor deve ser cuidadoso quanto a esse uso? Eu lhe pergunto de novo, pode Deus comprometer-se, seu saldo bancário, irmão, entende, irmão? Seu saldo, seu nome, seu poder, comprometer seu talão de cheques, sua assinatura com você, irmão e irmã? É preciso que, em primeiro lugar, esta questão seja resolvida. Só então você estará autorizado a usar seu nome livremente. Só então, o que ligares na terra será ligado no céu. A seguir, por causa da realidade do seu compromisso com Deus, você pode movimentar-se como um verdadeiro representante de Cristo neste mundo. Esse é o fruto de nossa união com Ele. É uma coisa real, não é religiosa. Irmãos, vou voltar aqui, voltando. É uma coisa real e não religiosa. Se é uma coisa religiosa, na hora que vai expulsar, vai ter um monte de palavras bonitas, conjuro, mas o diabo vai dizer o quê? Não sei quem tu é. O que está dizendo aqui, irmão? Que eu posso ser religioso, persuasivo, posso usar o nome. Mas na hora da realidade, na hora do problema real, não vai funcionar. Não vai funcionar. E nós vamos se decepcionar, porque aí, como eu sou um religioso, não nasci de novo, não. Então, a pessoa religiosa, né, irmão, que é ligeiro, que usa o nome, pode fazer pela forma natural obras, mas na hora da necessidade mesmo, aprenda, irmão, que isso entre em nosso coração, não vai funcionar. Vai ter uma reação. Ora, se eu estou em Cristo verdadeiramente, como é que o diabo vai agir? Ele tem que sair. Ele nem tem que falar, ele tem que ir embora. O Espírito tem que ir embora. Eu estou falando aqui de realidade, irmão. Amém, irmãos? Aqui, o irmão fala você. Não tem que olhar para o outro, é você. Numa hora de necessidade que tem que experimentar, o verdadeiro filho de Deus, ele vai à luta, vai resistir, acabou-se. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Tem. Amém, irmão? Não tem que ele ficar ali. Ele tem que ir embora e acabou-se. Mas não tem mais. Não. Esse negócio de é religioso, é pessoa que tem que se justificar. Ora, se eu estou em Cristo, você está em Cristo, ele tem que ir embora. O que impede? Conheço a Jesus, quem é Paulo, mas vocês quem são? E jogou-se em cima de 7 homens, irmão. E a Bíblia diz que eles fugiram, a roupa rasgada. Isso só glorificou a Deus, porque mostrou que o religioso não podia fazer obra, que verdadeiramente o legado estava em Paulo, está no verdadeiro servo de Deus. Santificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando do que o irmão Deus falou numa reunião nossa. Nunca esqueça essa reunião. Que o irmão fala aqui de São Paulo, sempre nós falamos isso aí. Que numa reunião de pastores, uma mulher endemoniada, foi levada uma mulher endemoniada num congresso de pastores no interior de São Paulo. A mulher deu um show, machucou pastores, rasgou roupa, pastores. Que foi uma coisa mais horrível, eles não conseguiram expulsar o demônio, a mulher bagunçou a reunião, pastores, carrão de luxo lá, mas na hora da realidade, Deus me perdoe, não tem autoridade em coisa nenhuma, irmão, Deus tenha misericórdia de nós.
Aí alguém disse, meu Deus, e viu aquela coisa terrível, a mulher judiada ali, escabelada no chão, chutando, arrebentando as cadeiras. E os caras lá suando, chorando, e não conseguindo. Ah, nós temos que chamar o irmão João. Na hora o demônio falou, então eu tenho que sair. Isso é real, o irmão Deus fala que foram chamar o irmão João que estava cortando cana. Cortando cana. O irmão cortando cana lá, todo humildezinho. Olha, irmão João, estava acontecendo assim. E aquela reverência, a pessoa humilde, chegou lá, viu aqueles pastores. Meu Deus, quem sou eu? Mas, irmão, bem, tudo humilde. E o demônio se batendo lá, ele só chegou, em nome de Jesus, sai! E levantou. Duas palavras. E pediu ainda perdão, desculpa ainda. Quando alguém disse, vou chamar o irmão João, na hora o irmão Deus falou que o maligno falou, agora eu tenho que ir embora. Aleluia. O irmão entende, irmão, nada contra pastores, nada contra nada, muitas pessoas têm título. E as pessoas, elas enviam esses nomes. Pastor é função, não é título. Eu posso ser um pastor sem ser chamado de pastor. É função, não é título. Da religião é um título, bispo, pastor, põe apóstolo. Mas na hora da realidade, irmão, não tem nada. E aí usa lábia com coisas, não tem fé. Eu orei, mas não se libertou porque não quis. Não se libertou porque não quis. Como? Tem que expulsar. Então, irmãos, o Senhor nos deu o seu nome. O que eu estou falando aqui, irmão? A irmã é simples. Essa simplicidade, irmão. Não é uma pessoa de super jejum que atravessa a noite orando, não, irmão. Nós devemos orar, mas a irmã é simples. É do nome. Eu dou um talão de cheque aqui, por irmão. O irmão pode, de bermuda lá, trocar o cheque. O irmão pode ter comido só um pacote de bolacha, nem se alimentou direito, mas foi lá, ele está com o nome, está com o cheque. O banco tem que dar. Quando o Senhor nos dá o nome, irmão, não importa, é o nome. Estamos nele, simples. Mas é o nome, a gente tem certeza. Essa certeza está no nosso coração. Qual é a certeza, irmão? A primeira certeza que o irmão sabe é a paz. Coisa simples eu estou falando aqui. Como é que o irmão sabe que está no Senhor? Que a irmã sabe que está no Senhor? Uma paz profunda que nada te abala. E quando vem alguma coisa para irritar e tirar essa paz, o demônio você expulsa e a paz continua. Essa paz é a certeza que o demônio sai. E que a doença vai ser curada, é simples. E essa paz é Cristo em nós. Prova que você está em Cristo, estou em Cristo, é 2,14 de Efésios. Cristo, nossa paz. Irmão, tem paz, Cristo está com o irmão. Então não tenha medo de orar. E achar que outros são poderosos e têm título. Não, às vezes aquele que não tem título, o diabo engana, né, irmão? Não sejamos enganados por ele. E mesmo que ele fale, tu fez isso, tu fez aquilo, não, tu vai sair, acabou-se. É no nome do Senhor, eu sou serva de Deus, amo o Senhor, tu vai sair. E sai no nome do Senhor. Já, né, irmãos? Tem experiência, mas essas experiências são maravilhosas, são valiosas, que é o direito que todos nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo, de ser curado, de ser liberto, de experimentar. Meu Deus, quando você experimenta, irmão, você tem aquela graça de sair pregando. Porque você vê que se alegra, você não se fia da tua força, mas no nome. É o nome, ó. Glória ao nome do Senhor, é o nome. Aleluia. Estamos nós em tal união com o Senhor, que Ele por isso se comprometerá conosco em relação ao que estamos fazendo? Veja agora, parece com frequência que estamos correndo um grande risco ao entrarmos numa situação em que contamos apenas com as promessas de Deus como nosso apoio. A questão, então, pode Deus dar-nos apoio? Quer Deus nos apoiar? Deixe-me delinear de modo breve 4 características essenciais de uma obra com a qual Deus pode comprometer-se de modo integral. Palavra aqui, irmãos. Receba isso. Receba em nome do Senhor Jesus. A primeira necessidade vital é de uma revelação verdadeira aos nossos corações sobre os propósitos eternos de Deus. Não podemos sobreviver sem isso. Se eu estou, veja só, irmãos, trabalhando numa edificação,
Ainda que eu seja um operário não qualificado, preciso saber se o objetivo é uma garagem, é um hangar de um avião ou um palácio. Vai ficar alto, vai construir. Devo tomar conhecimento da planta, porque do contrário, não revelarei inteligência em meu trabalho. Eu preciso da planta. Veja agora, irmão, hoje a maioria dos cristãos presume, olha agora, que o evangelismo é a obra de Deus. Todavia, o evangelismo não pode ser uma atividade sem a relação com o plano de Deus em nossas vidas. O evangelismo deve estar integrado no plano total de Deus, visto que não passa de um meio para atingir um fim. É um meio para um fim. O objetivo da evangelização é a preeminência do Filho de Deus, uma obra que reúne os filhos de Deus, entre os quais Cristo se torna o quê, irmãos? A figura em destaque. Na geração de Paulo, cada crente desfrutava de um relacionamento específico com o propósito eterno de Deus. Isso está lá em Efésios 4, de 11 a 16. Eu vou ler aqui. Você quer achar lá, irmãos? Quer ver essa palavra? Veja. Efésios 4, com calma. É a palavra santa de Deus. Efésios 4, do versículo 11 ao 16. O que diz? E Ele mesmo, o Senhor Deus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Ele, não os que se intitulam, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus que levanta, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Qual é a obra do ministério? Aperfeiçoar os santos, a igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que cada cristão tenha um serviço por Deus, na edificação de Deus, na vontade de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que, irmãos, isso? Olha agora, veja o 14. O que mais acontece hoje? Para que não mais sejamos o quê? Como meninos, agitados de um lado para o outro, veja agora, e levados ao redor por todo vento de doutrina. Escuta agora, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que os induzem ao erro. Então veja só, irmãos, aonde não está a verdadeira obra, o verdadeiro chamamento, o verdadeiro ministério, o verdadeiro Deus, o que acontece? É um bando de menino carregado por falsos ensinos, por pessoas que induzem ao erro, que tira Cristo do centro e aparece o nome dele, o nome da instituição, o nome da religião. Passa na frente da fotografia do pregador, irmão. O que é mais disso? Botar fotografia na frente do salão de reunião. O que mais fazem? Nome de pessoa, nome disso, nome daquilo. Entendeu, irmãos? São meninos carregados. Então a verdadeira obra da edificação, não. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor. Viver a verdadeira obra da edificação do Senhor, do chamamento do Senhor. Na geração de Paulo, isso deveria ser menos verdade a nosso respeito. Hoje os filhos, hoje os olhos de Deus voltam-se para a chegada de seu reino. O que está vindo agora? A nova era. Passamos a era do reino, a era da lei, estamos na era da graça, e vem a outra, que é o reino. O reino está vindo. Amém, irmãos? O Senhor virá e reinará 1000 anos aqui. Aquilo que nós conhecemos hoje como cristandade organizada, muito organizada. A igreja não é uma organização, irmão.
Lá onde eu estou tem tanta organização, tem departamento de criança, departamento de bebê, departamento de adolescente, departamento de jovem, departamento de velho, departamento de novo, departamento de casal, casado para sempre, separado para sempre. Ah, não, casado para sempre, nunca separa. Isto e retiro não sei do que, e não sei, eles amarram as pessoas com o que, irmão? Com organização. Ah, meu filho agora está lá no. Ai, eu estou tão contente que a minha filha está não sei aonde, está no grupo de tal, está não sei o que, está no. Essa organização, irmãos. Chega aqui numa reunião simples da igreja, que é o irmão orar, outro irmão falar, o irmão concordar, outro louvar, glorificar. Se alegramos com todos os irmãos que Deus está levantando, ficamos felizes. E uma reunião simples, partimos o pão, vamos para casa, cheia da graça de Deus. Pelo menos fui muito abençoado por mim. Semana toda. Amém, irmão? Só o testemunho que ouvimos ontem. O casal veio aqui de outra cidade, foi impactado com a palavra, que durante a madrugada os dois tiveram visão. Os dois tiveram visão de Deus de madrugada. E a mulher chorando isso aqui para nós. Chorando na reunião. Meu marido está orando. Como ele está orando agora? Abriu mão de coisas, porque reuniam pessoas que bebiam. Abriu mão de um monte de coisa, convertido verdadeiramente. Foram impactados com a palavra aqui, para a glória de Deus, e durante a madrugada Deus visitou os dois tiveram sonhos, dois se acordaram, dois choraram, mas coisa tremenda. Então, aquele que absorve a palavra, como Deus está ministrando, irmão, só pode ser cheio da graça de Deus. Isso Deus seja louvado. Não tem nada de organização nisso. Então, irmão, quem organiza não precisa orar. Veja bem, em breve deverá ceder lugar para algo diferente. Ó, o reinado soberano de Cristo. Eles têm que abrir mão, porque o reinado virá. Todavia, a semelhança do reinado de Salomão. Todavia, a semelhança do reinado de Salomão, agora também há, primeiro, um período de guerra, ó, vendo? Espiritual, representado pelo reino de Davi. Deus está procurando as pessoas que vão cooperar com ele hoje. Nessa guerra preparatória. Santificado o nome de Deus. A porta, quando se abre no Senhor, muitos são os adversários. Tem guerra. O problema é da identificação do meu propósito com o propósito eterno de Deus. Veja, irmão. Esse é o problema. Se identificar. Duas coisas numa só. Toda obra cristã que não se identifica desta maneira é fragmentária, não mantém relação com Deus e jamais chegará a parte alguma. Devemos buscar em Deus a revelação para o nosso coração mediante seu Espírito Santo, do ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, que está lá em Efésios 1, de 9 a 12. Depois iremos perguntar a nós mesmos algo a respeito da obra que voltaremos, após termos respondido: meu trabalho se relaciona com o reino de Deus? O que eu estou fazendo é para o reino de Deus ou para o meu reino? Está vendo, irmão? Estabelecido isso, todas as pequenas questões da orientação divina diária se revelarão por si mesmo. Se eu estou com sinceridade, e tudo que nós fazemos não é para nós aparecer. É triste, irmão, sinceramente, nós temos que aprender a não aparecer. É encargo. Encargo para louvar, encargo para pregar, encargo para ministrar, encargo. Se é o reino de Deus, eu não me aborreço com nada, com ninguém. Se Deus levantar um irmão, 10 irmãos, 20 irmãos. Josué, quando viu os irmãos profetizarem, vieram para o ciumado, falou o que para Moisés? Eles estão profetizando com ciúme de Moisés, e Moisés disse o quê? Que todo o povo de Deus profetize. Ah, fulano, mas cicano, mas que irmão? Se os irmãos estão se levantando por reino, Deus está levantando irmãos, Deus está levantando pessoas com boa vontade, tem que ter liberdade, tem que crescer, não impedir, porque é para o reino. Mas se a obra é para mim, pronto, irmão. Mexeu com o irmão, com a irmã, pronto. Já, não, porque quer aparecer, porque a obra é dele. A obra não é nossa, a obra é para o reino de Deus. É que a gente vai aprender, irmão. Aprendemos essa obra, amém, irmão?
não tem que ter aquela animosidade entre nós, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, que Deus use os irmãos, as irmãs, Deus levante, claro, na ordem. Como é bom isso, bendito é o nome do Senhor, amém, irmãos? Que Deus nos ajude a crer e ver isso. Em segundo lugar, toda a obra efetiva, segundo o propósito divino, deve ser concebida por Deus. Veja agora, irmãos, como é interessante isso, quem está ouvindo essa palavra. Se nós planejamos a obra, e depois, se nós planejamos a obra, depois pedimos a Deus que abençoe, não devemos esperar que Deus se comprometa com o nosso trabalho. Querer fazer um trabalho sem que Deus mandou, não orou, não tem uma direção do Espírito, irmão, você não vai se comprometer depois. Isso aqui serve para a vida pessoal. A pessoa faz uma coisa e depois quer que Deus abençoe, ele não mandou fazer, não mandou ir, não mandou trocar de trabalho, não mandou vender a casa, não mandou negociar, não orou para nada. É que as pessoas fazem hoje, ela faz uma coisa que Deus abençoe a vida dela. O nome de Deus jamais estará, irmão, num carimbo de borracha, que nos autoriza a realizar um trabalho cujo conceito é nosso. Nós achamos, pensamos e Deus vai abençoar. Não, irmão, está vendo? Se nós aprendemos a vida toda, nós pregamos isso sempre, os irmãos. É verdade que pode haver alguma bênção sobre esse trabalho. Pode, mas será parcial e jamais completa. Nele não existe a expressão em nome de Jesus. Que tragédia! Só haverá o nosso nome. Pode ver, irmão. O nome do Senhor não é honrado nessas organizações. Tudo que é nosso, o nome dele não é honrado. Nós é que somos honrados, nós que estamos sendo vistos. Nossa oração tem que ser ouvida. Não, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quem está ouvindo essa palavra, o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa. Quão frequentemente no livro de Atos encontramos algumas proibições do Espírito Santo. Irmão, lemos no capítulo 16 que Paulo e seus companheiros foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E de novo, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não era uma coisa boa, não era pregação? Mas o Senhor não mandou ir. E eu tive que ir para onde o Senhor mandasse. Vou daqui, vou para lá. Não tem bênção dos irmãos, né, irmão? Faço o que eu quero, só vou ter tribulação. E tem gente que aprende assim, sofrendo, né, irmão? Por ser desobediente. Entretanto, este é o livro dos Atos do Espírito Santo. Não é o livro de suas inatividades. Com demasiada frequência, julgamos que fazer coisas é que é importante. Temos que aprender a lição do não faça. Não faça. Dura lição nós temos que aprender, irmão. Não faça aquilo que o Senhor não mandou fazer. A lição do ficar quieto na presença de Deus. A lição do ficar quieto na presença de Deus, adorando, esperando. Devemos aprender que se Deus não se mexe, nós não devemos nos mexer. Quando houvermos aprendido isso, então o Senhor pode enviar-nos com segurança a obra para falarmos em seu nome. Está vendo, irmãos? Abre aqui, abre lá, divide aqui. É assim, é melhor assim, eu penso assim, Deus me mostrou. Tudo mentira. Ficamos esperando nele. Essa é a verdadeira obra. Quanto sofrimento, né, irmão? Quanto sofrimento, quanta luta, quanta confusão, quanta destruição de família, quanta desgraça e lares por fazer coisas que o Senhor nunca mandou fazer. Amém, irmãos? Preciso ter, portanto, certo conhecimento da vontade de Deus na minha particular esfera do trabalho. O trabalho deve ser iniciado a partir desse conhecimento. A norma permanente de toda obra verdadeira de Deus é esta. No princípio, Deus. Como a irmã orou, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É ele que manda, ele é o princípio. Se ele é o princípio, ele vai estar conosco. Aleluia, meu irmão. Em terceiro lugar, todo trabalho para Deus, para ser eficaz e para ser
para ter continuidade, deve depender do poder de Deus e de ninguém mais. O que é o poder? Veja bem, irmãos, o que é o poder? Frequentemente usamos essa palavra de maneira frívola. Dizemos a respeito de um cidadão qualquer, ele é um orador poderoso, um pregador poderoso. Todavia, precisamos fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: o que pode estar, que poder ele está usando? Ele emprega o poder natural ou espiritual? Não, irmãos. Hoje estamos dando ênfase demais ao poder da natureza empregada na obra de Deus. Veja, irmãos, aqui é uma riqueza para nós que está ouvindo. Precisamos aprender que ainda quando é Deus que inicia a obra, se tentarmos executá-lo com o nosso próprio poder, nosso Deus jamais se comprometerá com a nossa obra. Você me pergunta o que é que eu entendo por força natural. O que é? Descrevendo-a de modo muito simples, eu diria que força natural é aquela que empregamos sem ajuda de Deus. E pode fazer a obra, pregar, fazer obra, mas sem ajuda de Deus. Atribuímos a uma pessoa a tarefa de organizar algo, que planeje, por exemplo, uma campanha de evangelização, uma atividade qualquer, visto que tal pessoa é, por natureza, uma pessoa organizada e organizadora. Não é isso, irmão? Na obra de Deus, organizada, né? Organizadora. Mas nesse caso, qual será a dedicação dessa pessoa à oração? Eles não oram, que está tudo organizado, irmão. Está na mão de tal pessoa, ela organizou, organizadora, está tudo certinho. Qual é a vida de oração? É como fala um irmão, um obreiro que não tem 2 horas de oração por dia, não tem qualificação para orar, nem para falar. Se essa pessoa está acostumada a confiar em seus dons naturais, poderá não sentir necessidade de clamar a Deus, porque ela se sente o que? Orgulhosa, eu sou capaz, não preciso de Deus. Organiza. Olha, irmãos, olha que nossa era, as redes sociais, comunicação, boa, lugar, pintado de preto por fora e por dentro, luzes. É só ser muito organizado, inteligente. Mas você vê eles orar, da boca para fora, uma reunião, uma coisa frívola, fraca, sem vida. Vai trazer vida aquilo ali? Irmãos, o problema que aflige a muitos de nós é que há muitas coisas que podemos fazer sem precisar o quê? Confiar em Deus. Precisamos ser levados àquele ponto em que, ainda que sejamos dotados naturalmente de grandes talentos, não ousamos agir, não ousamos falar, a não ser se estivermos conscientes do que, irmão? Da nossa contínua dependência do Senhor. Do Senhor. Eu tinha que falar isso aqui, ó. Por quê, irmão? Vamos falar da nossa realidade. A gente vai para uma reunião caseira. Por exemplo, nossa reunião lá, segunda-feira à noite, lá na outra cidade, mão de madrugada, domingo, jejuando de manhã, orando de tarde, orando à noite, acorda de madrugada, domingo para segunda-feira, como aconteceu comigo, orar de madrugada, quebrantado, Senhor, guarda-nos, vamos para a cidade, acorda pela manhã, mesma coisa, o dia, chega lá na cidade, né? Vamos já orando no carro, chegar, dobra o joelho na casa lá, tira um tempo para ir lá, para pregar para um grupo pequeno de irmãos. Se for na minha confiança natural, eu sei pregar. Mas qual é o efeito que vai ter? Que espírito vai operar? Amém, irmãos? É noite orar, no outro dia vai ministrar para o enfermo, numa cama doente, você já está quebrantado, o que tu vai oferecer lá, Senhor? Tu depende do Senhor, acorda pela manhã invocando o Senhor, vai conosco, os sinais me sigam, tu seja glorificado, o irmão vai clamando.
Agora, se é uma pessoa natural que confia em si mesmo, não está nem aí, não tem essa necessidade. E essas pessoas não pregam para um grupinho pequeno, eu não prego para 10 pessoas. eu sou eu, né? Eu não prego para... irmão. Meu Deus tenha misericórdia. Santificado o nome do Senhor. Falando da última reunião, o Senhor Jesus estava na casa de Marta pregando e Maria sentou aos pés. E uma casa de um judeu cabe quantas pessoas numa sala? 10, 15 pessoas. Não cabe 1000 pessoas. Mas Maria estava ali, as pessoas ouvindo a palavra ali, e o Senhor estava ministrando ali. Ele é o Senhor, irmãos. E nós expressamos uma reuniãozinha pequena, achando que somos super. Esse é o homem maligno, carnal, caído, sem a graça. Quem tem a graça de Deus se importa com uma pessoa, com 2 pessoas, e ministrar para ganhar alguém. Dependendo do Senhor, sabendo que aquela alma é importante para o Senhor. Depende, ora, chora, jejua, se santifica, para que o Senhor seja glorificado. Mas quem depende da sua habilidade natural, não vai orar, não vai chorar, não vai... Acha até, vai orar outra vez? Outra vez? Vive só orando. Eles falam assim hoje. Graças a Deus que vivemos só orando. E precisamos orar mais, dobrar, triplicar nossa oração. Como a irmã falou, jejuar e orar e clamar mais. Meu irmão, Estevão descreveu Moisés, o jovem que recebeu educação egípcia. Olha bem, Moisés, da seguinte maneira: Moisés foi instruído, está lá no capítulo 7 de Atos. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Amém, irmão? Amém, irmãos? Entretanto, quando o Senhor entrou em contato com ele, após ver trabalhado nele, depois que o Senhor trabalhou nele, Moisés reconheceu o quê? Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Lá no começo não, mas depois que ele trabalhou, ele reconheceu que não era nada e que não tinha capacidade para nada. Depois que o Senhor trabalhou nele. Está vendo, irmão? Quando um orador, um pregador nato chega a afirmar, eu não sei falar, é que aprendeu uma lição fundamental e encontra-se no caminho da verdadeira utilização da parte que cabe a Deus. Essa descoberta envolve uma crise, viu? Primeiro uma crise, uma luta, um sofrimento, depois um processo que dura a vida toda. Deus vai usar uma pessoa que ele trabalha, que ele quebranta. Depois de uma crise, de uma luta, ele amadurece e a pessoa aprende a ser simples, humilde, dependente dele. Tal crise e tal processo estão implícitos com toda certeza na expressão empregada por Lucas: batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, 16 e 19, 5. Essa expressão diz algo a todo crente novo, a necessidade de um conhecimento fundamental sobre a morte e a ressurreição de Cristo, no que se relaciona à natureza humana do crente. De certo modo, em nossa história de relacionamento com Deus, irmãos, precisamos experimentar aquele toque inicial da mão de Deus que nos aleja. Aquela mão que tocou a coxa de Jacó no vale de Jaboque. Aleja espiritualmente, quebranta. E nos enfraquece a força natural, de tal modo que nos firmamos apenas e unicamente na vida da ressurreição de Cristo, em cujo território a morte não penetra. Depois disso, o ciclo se alarga à medida que novas áreas de nova energia natural humana são trazidas, o quê? A influência da cruz, quando a cruz trata com nossa vida natural. Trata-se de um método custoso, mas é o método eficaz de Deus, que produz frutos em nossa vida e nosso ministério, e provê ao Senhor o solo de que Ele precisa para dar seu apoio à obra que realizamos no nome do seu Filho. Senhor Jesus! Na obra de Deus nos dias atuais, as coisas com frequência estão dispostas de tal maneira que não temos necessidade de confiar em Deus. Está vendo, irmão? Coisa natural, fazendo a força humana. Entretanto, o veredito do Senhor a respeito de todas essas obras exclui o seu comprometimento. O que ele fala? João 15,5. Sem mim
Nada podeis fazer. Pode fazer de forma natural, mas não haverá eficácia espiritual. Toda obra que a pessoa consegue fazer sem a ajuda de Deus é o que, irmão? Madeira, feno e palha, materiais de pouco valor. E o fogo provará nossas obras, comprovando esse princípio. E que o trabalho de Deus só pode ser executado com o poder de Deus, e esse poder só pode ser encontrado no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Entende, irmão? Aprendemos algo? Glória a Deus, irmãos. Eu tenho que encerrar aqui, preciso encerrar. Tenha paciência um pouquinho. E o trabalho de Deus só pode ser executado com o poder de Deus, e que o poder só pode ser encontrado no Senhor Jesus. Ele está à nossa disposição na ressurreição, que é o outro lado da cruz. Em outras palavras, é quando chegamos ao ponto em que honestamente dizemos, como é que é? Eu não sei falar. E descobrimos que Deus está falando. Quando chegamos ao fim de nossa obra, a obra de Deus inicia. Olha bem, irmão, quando chegamos ao fim das nossas obras, a obra de Deus inicia. Deste modo, é que o fogo nos dias vindouros e a cruz hoje efetua a mesma obra. O que não suportará a cruz hoje, não suportará o fogo amanhã. Ó Senhor! Se o meu trabalho que eu faço no meu poder vier a morrer, que é que sai da sepultura? Nada, absolutamente nada sobrevive à cruz, senão o que veio integralmente de Deus em Cristo. Deus jamais nos pede que façamos uma coisa que... Olha agora, irmãos, Deus jamais pede que façamos uma coisa que podemos fazer na nossa força natural. Pelo contrário, Ele nos pede que vivamos uma vida que jamais poderemos viver e que executamos um trabalho que jamais poderemos executar em nós mesmos, naturalmente. No entretanto, pela sua graça, estamos vivendo sua vida, estamos executando o seu trabalho. A vida que vivamos é a vida de Cristo, vivida no poder de Deus. E o trabalho que executamos é o trabalho de Cristo, desenvolvido por nosso intermédio, mediante o seu Espírito, a quem obedecemos. Veja agora, irmãos, o egoísmo é a única obstrução a essa vida, a esse trabalho. Que todos nós possamos orar em nossos corações. Como é que é? Senhor, cuida de mim. Nos livra dessa arrogância, desse mal. Finalmente, o objetivo do trabalho com o qual Deus pode comprometer-se deve ser o quê? Vendo? Sua própria glória. Quem faz a obra natural traz a glória para o homem. Massageia o ego do homem, agrada ao homem. Isso significa que não conseguimos nada desse trabalho para nós mesmos. Um dos princípios divinos é que quando menos obtemos de satisfação pessoal de um trabalho desse tipo, maior é o seu valor diante de Deus. Não é para nossa satisfação, é para Ele. Glória a Deus. Não há lugar para a glória do homem na obra de Deus. Não há lugar para a glória do homem na obra de Deus. É verdade que existe uma alegria profunda e preciosa em qualquer serviço que traz satisfação ao Senhor, o que abre a porta para a operação divina. Mas a base dessa alegria, como é que é, irmãos? Louvor e glória da sua graça. Efésios 1:6, Efésios 1:12, Efésios 1:14. Só quando tais questões são acertadas corretamente entre nós, é que Deus se comprometerá. Na verdade, eu creio que Ele nos permitirá dizer, só depois disso que o Senhor tem de operar. A experiência que o Senhor tem nos ensinado isto. Se houver uma dúvida, quando terminada a obra, pertence a Deus. É certo que Deus está relutando em atender as nossas orações relativas a essa obra. Todavia, quando a obra é totalmente de Deus, o Senhor se compromete de maneira maravilhosa. A partir de então você poderá usar o nome de Deus. Por estar em tal obediência ao Senhor, e até o inferno deverá reconhecer sua autoridade para fazê-lo.
Quando Deus se compromete a fazer algo, irmãos, quando Deus se compromete a fazer algo, ele sobrevém, cheio de poder, a fim de provar que está comprometido com a obra e que ele próprio é o seu autor. Amém, irmãos? Deus abençoe, estão ouvindo aqui no canal. Vamos estar orando agora, irmãos. Um minutinho só agradecendo ao Senhor. Passando um pouco do horário, mas irmãos, precisamos encerrar essa parte. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a fazer a verdadeira obra em teu nome, a experimentar, esperar o Senhor, o agir do Senhor, que tudo seja para a glória do Senhor. Ajuda-nos a tomar a cruz dessa área, Senhor, para que o natural não opere, mas o espiritual é que opere, e tu seja glorificado. Oramos e agradecemos pela fé por essa palavra, que o Senhor nos ajude a aplicar esse ensino em nosso coração, na vida prática da vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.